Olá, sejam bem-vindos ao Papo Marcado, dando continuidade à nossa série Mulheres que Lideram. Hoje nós estamos recebendo a Val Quinéria Bussular. A Val, bem-vinda. Obrigada. Um Bem-vinda, Val, um prazer enorme. prazer receber você. Vou fazer o currículo da Val rapidinho. A Val é empresária há 35 anos no ramo de reforma de pneus de carga, estudante de gastronomia e flamenguista, apaixonada. Muito. Val, começando um pouquinho pela sua história, quem é a Val? Conta pra gente. Difícil, né, a gente falar da gente mesmo, mas eu sou vamos dizer assim, fui uma criança sonhadora que gosta de futebol, o esporte no modo geral, gosto de estar entre amigos, gosto de trabalho voluntário, fui uma adolescente tímida, né, É mas que mesmo? sempre se envolveu nos projetos da escola, jogos estudantis, né, centro cívico. Então eu sempre participei, mas eu sou assim, a sonhadora romântica, gosto de filmes de romance, gosto de filme de rainha, de É reis. mesmo. E por incrível que pareça, são os meus Que prediletos. legal. Você nasceu na sua família. Você tem mais irmãos ou é só você? Não, nós somos em quatro, né? Quatro? Eu sou a terceira. Tem outras mulheres? São três mulheres e o mais novo, né? É meu irmão, um homem que trabalha também com a gente. Quando que você se encontrou nessa área, Val? Que é uma área masculina, bem masculinizada, né? Vamos colocar assim. Sim, vamos dizer que eu não me coloquei, me colocaram. Né? O meu pai era borracheiro, né? Trabalhou a vida toda como borracheiro. E eu tive a oportunidade, com o meu primeiro emprego, né? Foi com ele na borracharia. Olha. Então, quando fundamos a FHF, que foi fundada pelo saudoso Fernando Brotas, né, que nos deu a oportunidade, que foi meu grande professor, tenho uma consideração enorme por ele, uma sociedade de 10%, e então a gente partiu para cima e a única condição que meu pai colocou para ele para ter esses 10% era nos levar com ele. Meu pai é semi-analfabeto, então ele tinha necessidade de termos. E a gente começou a sociedade que durou 8 anos, e depois ele nos deu a oportunidade de comprar os 90% dele. Foi uma oportunidade assim ímpar na nossa vida, principalmente para mim, porque ficou na minha mão, né, a decisão de comprar ou não comprar. É E, mesmo, e Val? então assim, eu falo, eu não escolhi, ela me escolheu essa profissão. E você, desde o início, você trabalhava nessa parte administrativa com seu pai? Sim, sim, mas assim, no comecinho a gente trabalhava fichando pneu, rolando pneu, Mesmo? tivemos, né, aquele trabalho braçal, né, até a empresa se tornar o que ela hoje, a gente passou por bastante, ou seja, eu fiz de tudo um pouco dentro da empresa que hoje a Você gente conhece todo o construiu, processo. todo o processo. Do começo ao fim, posso até não executar algumas tarefas, mas se você me perguntar o que faz, eu sei exatamente o que Legal. faz. E quando foi que você tomou realmente o papel de liderança dentro da empresa? Quando compramos a sociedade, né, do Fernando Brotas, eu tive que fazer a opção, porque a minha irmã mais velha ela não quis, né, ela achou que ela não tinha capacidade, que ela não tinha condições de fazer, e eu já estava já com a parte financeira, né, alguma parte administrativa, então eu me sobressaí. E aí eles me escolheram, simplesmente meu pai me escolheu, meus irmãos me escolheram, e eu resolvi seguir adiante. Tive uma grande professora, Carmen Célia, que eu trabalhei ao lado dela por bastante tempo, e isso me ajudou a entender que realmente eu era capacitada para estar ali, e encarei. E com a ajuda de muitas pessoas, se eu for citar aqui, eu vou ficar horas citando o número de pessoas que me ajudaram a vencer e me tornar essa liderança. Val, desafio, né? Pegar uma liderança jovem num setor que você deve ter lá predominantemente mais homens Sim. trabalhando. Como que foi se posicionar, né? Você tinha quantos anos quando você pegou esse cargo de gestão assim à frente da empresa? Eu tinha uns 28 Olha, anos como é quando eu que foi? O peguei. que você teve que talvez ter uma postura, adotar um método para que você realmente conseguisse
ter esse papel de liderança? Como que foi? Na realidade, as coisas aconteceram naturalmente. Como eu já trabalhava no meio, né, borracharia, sempre com caminhoneiro, com borracheiros, com pessoas ligadas ao setor, então eu tive só mesmo que adaptar algumas coisas, porque você se coloca aonde você quiser, Isso aí. né, e trabalhar de igual para igual. Então eu sempre respeitei muito os meus colaboradores. Eu sempre ouvi muito a opinião dos meus colaboradores. Eu sempre dei liberdade para que eles pudessem vir a mim. E sempre me coloquei na condição de patroa, amiga, né? Mas que estávamos ali por um único benefício, que era fazer a empresa produzir, porque você não paga as contas no final do mês se a empresa não produzir. Então, eu tive que fazê-los entender que eu precisava deles, mas que eles também precisavam de mim. Então, essa junção, né? Eu acho que esse respeito um pelo outro, independente de homem, mulher, ele tem que existir em qualquer lugar, né? Não tem essa de porque você é superior. Sim, ou porque que vai ter um benefício. Não, ali é igualdade. A gente sempre trabalhou com muita igualdade. Eu passo a maior parte do tempo no meu dia perto dos meus colaboradores. É mesmo? Sim. Que legal. Ali junto. Sim, a gente brinca, fala de futebol, fala de saúde, né? A gente discute horários, a gente discute como que está a produção, o que pode ser feito. Então, assim, eu tento envolver o máximo os colaboradores. Para quê? Para que eles entendam que a empresa, eles são o maior patrimônio da empresa. Né? Uma empresa, o maior patrimônio dela são os clientes e os colaboradores. Verdade. Você não faz nada sozinha, né? A empresa não vai. A empresa prosperou, né, na sua liderança. Você é uma liderança não só na empresa, mas também no seu setor, né? Porque você já representou o setor em diversas situações. Conta um pouquinho pra gente. Você já esteve à frente, eu sei, né, de algumas áreas do setor. Eu ainda estou. Sim, eu sou uma das fundadoras do Sindicato Laboral Patronal, né, do Estado do Espírito Santo, que é o Sindibores, que foi fundado há 23 anos atrás. Estou no meu 5º mandato de presidente, e então estou à frente do setor, né? Na Federação das Indústrias eu represento o setor no conselho, né? Então eu acho que essa liderança também me ajudou bastante. Estar na empresa e estar no sindicato, estar na Federação das Indústrias, você ensina e aprende muito. Então eu aprendi muito trocando experiências, dominando um setor que é masculino? Mas não tem nada que uma mulher não possa fazer. Não tem. Eu acho que quando a mulher quer, a mulher faz. Né, Val? Porque você tem uma sensibilidade, a mulher tem um olhar diferente. Sim. Né? A gente tem uma forma diferente de ver as coisas, de ver os problemas, né? O homem reclama demais, né? É normal, eu falo isso lá no sindicato. Então eu tenho um diretor que ele é muito brincalhão, então ele sempre fala: a única que ganha dinheiro aqui é a Val, que é a única que não reclama de nada. Então eu falo para ele: não, Júlio, eu tenho os mesmos problemas que vocês. A diferença é que eu procuro ver, entender e vencer esses desafios de uma forma diferente de vocês. Reclamar é fácil, então eu prefiro correr atrás da solução. E esse olhar para o desafio diferente faz toda a diferença no negócio, né? Com certeza que sim, porque é o otimismo. Exato. Porque se você só reclama, né, então você nunca vê o lado bom. Você só vê o lado ruim. Então você tem o lado ruim, claro, nem tudo é flores. A gente tem problemas, a gente tem dificuldades, a gente passa aperto financeiro, a gente passa aperto com tudo, com fiscalização, com Inmetro, com meio ambiente. Mas se você ficar muito tempo absorvendo só esses problemas, você não prospera, a empresa não prospera. Então a gente tem que saber juntar essas coisas e tirar o melhor proveito disso tudo. Qual é o desafio do seu setor, Val? Que te desafia, assim, diariamente ou que já te desafiou dentro do seu setor? Na realidade, o maior desafio é entre o próprio setor. São os estados vizinhos que vêm de fora, que vêm, né, para atuar dentro do estado do Espírito Santo. A falta de confiança do próprio empresariado, de achar que sempre a coisa está ruim. Entendeu? A carga tributária é um desafio para nós,
muito grande, né? E o fato do nosso setor ser considerado um setor sujo. Sim. E hoje a gente está lá no Senado, né? A presidente da Associação Brasileira hoje dos Reformadores de Pneus é uma mulher, né? A Margarete Busetti. Ela está no Senado hoje como senadora e ela está com um projeto que foi aprovado já pelo Senado, justamente de transformar as reformadoras de pneus com benefícios de uma empresa de reciclagem. Isso, como já passou no Senado, vai para a Câmara agora. A gente já está fazendo um trabalho com os deputados, né, para que esse projeto seja aprovado realmente, que aí sim vai dar mais visibilidade para o nosso setor. E ela conseguiu mostrar e provar o quanto é importante o setor de reforma de pneus. Com certeza. No mundo, né? A gente tem países na Europa que a reforma de pneus nos veículos do governo é obrigatório. Olha só. Então, assim, para você ver a importância que eles dão à reforma do pneu, porque o pneu é realmente aquele pneu inservível, ele é um lixo, que é um lixo difícil de você dar uma destinação final para ele. Então, quando ele vem para uma reforma e retorna para o mercado, você tem um ganho não só financeiro para as grandes frotas, como para o meio ambiente. Nossa. E ter uma pessoa representando vocês faz toda a diferença, né, Val? Toda a diferença. Porque é um olhar também que vem diferente. Né? Porque esse projeto já tem uns 15 anos que está engavetado no Senado, né? Então ela conseguiu colocar, conseguiu provar, né, com toda a experiência, porque ela é dona de uma reformadora. Então ela conhece as nossas dificuldades, ela convive no dia a dia. Isso para nós foi assim um ganho enorme e a gente espera realmente que seja aprovado e sancionado pelo governo federal para que a gente tenha esse benefício no PIS e COFINS. Val, 35 anos de mercado, liderando. Você se sente uma mulher realizada na sua profissão? Sim, me sinto. E eu acho que a mulher, ela tem que tomar uma posição na vida, né? Ela tem que se sentir útil. E ela tem que acreditar nela mesma, porque a mulher, quando ela não acredita nela mesma, ela mesma se derruba. Né? Não tem essa de que o homem ganha mais do que a mulher por competência, não. Ela mostra a competência dela, ela tem que correr atrás, porque é o que eu te falo, ela se derruba a partir do momento que ela não acredita nela ou que ela fica esperando que o governo faça alguma coisa para igualar salário, para uma série de coisas que a gente tem visto, né? Então eu acho que a mulher, ela tem que se posicionar, ela tem que acreditar nela mesma, ela tem que correr atrás, e a gente sabe que tem dificuldades, claro, ninguém está dizendo que não tem, mas tudo começa pela sua coragem. Concordo. Se não tiver um posicionamento, nada muda, né? Nada. E as pessoas não vão mudar por você. Não. Você foi mãe, né? Tem um filho. Tenho. Não deixou de continuar na sua carreira por conta disso. É esposa. Como você sempre conciliou isso, Val? Primeiro, assim, quando eu era nova, que eu sonhava em casar, em ter uma família, mas eu também via, meu pai sempre foi um pai machista, né? No passado, da geração dele, ele foi criado assim. Então eu sempre tinha para mim mesma assim, eu não quero um marido assim. Então eu casei aos 24 anos. Né, com uma pessoa que entendeu o meu lado. Eu acho que Deus coloca a pessoa certa, porque talvez outra pessoa não iria compreender, né, quando eu tive que assumir a empresa e viver nesse mundo de viagens, de assumir setor. Então a gente concilia isso muito bem, porque o Paulo é uma pessoa que me entende, que me acompanha. Às vezes, quando eu falo vou deixar determinada coisa, ele fala, não faz isso não, que você vai se arrepender. Então, assim, porque ele me conhece, legal, né? E o meu filho é uma realização, porque eu demorei 6 anos, né, para engravidar. Ele foi um milagre na minha vida, porque eu não tinha chances perante a medicina de engravidar. Mesmo, então, foi essas as palavras que eu ouvi do médico, Dr. Lucas Margoto, na época, inclusive... sugeriu inseminação, eu não quis por opção, e eu disse para ele que eu ia esperar um milagre. Nossa. E ele também, um amigo muito querido, ele disse também, eu vou esperar com você. Nossa. E o milagre veio, então assim, um milagre trouxe para mim um filho maravilhoso.
formou agora em medicina, Sim. está em São Paulo fazendo residência. Ai, que delícia, gente. Super bem. Sim, eu sou apaixonada pelo meu filho. Tudo de bom, né? Eu fico emocionada, porque a gente, quando tem filho, e isso também é a mulher. Depois que a mulher tem filho, ela tem uma outra mudança. A gente fica diferente. Sim, né? Tudo é para eles, por eles. E o que eu pude fazer de melhor para ele é estar presente na vida dele, em todos os momentos. Todos os momentos. Eu acho que não existe receita para criar filho. Existe sim o exemplo. E ele arrasta. Isso aí. Sempre vendo você, né? Isso aí não tem como dar errado não, né, Val? O exemplo, e assim, a gente se dá muito bem. Eu vou estar com ele agora, dia 7, de novo, lá em São Paulo. E a gente sai junto, a gente vai para barzinho, a gente se diverte. Os amigos dele são amigos da família que vão lá em casa, independente dele estar aí ou não. Então, eu acho que essa convivência, essa proximidade nos tornou mãe e filho, amigos com respeito, porque ele me respeita muito e eu também respeito muito as posições dele. Isso é fantástico. Você falou sobre política, né? E você é uma mulher política, né? Todos nós somos, né? Nós somos seres políticos, né? Não tem jeito, porque a política ela é inerente do ser humano e influencia a nossa vida. Queria que você me contasse um pouquinho como que você se envolveu na política. Qual foi o motivo? Olha, a política, é até engraçado eu dizer para você isso, mas eu acho que eu sempre fui política desde a minha adolescência. Aos 15 anos, quando eu me formei no ensino médio, né, antigamente o terceiro ano, a gente tinha uma festa para fazer, a gente tinha um sonho, a turma, de fazer uma festa, aí já estávamos com 16 anos, e não tínhamos dinheiro. Então eu tive a ideia que era um ano político. E aí, você sabe, existe aquela forma de entregar os papelzinhos na rua, o famoso santinho. O que eu fiz? Eu reuni a turma, falei assim, gente, vamos pra rua. Vamos entregar papelzinho, vamos entregar e vamos receber esse dinheiro, vamos juntar. Então, assim, eu negociei. E na época, por incrível que pareça, apesar do meu pai ter esse lado machista, mas ele ainda me ajudou. Porque tinha um candidato que era amigo dele. E ele falou assim, a minha filha quer e ela precisa colocar a turma dela toda, e ele pegou, só que é ela que vai receber. E eu impus isso para a turma. Quem vai receber sou eu. Então, já estava na posição de liderança, né, então, Val? assim, a gente conseguiu fazer esse trabalho. Não é o certo, mas fizemos naquela época, né? E conseguimos fazer a festa. Então eu falo assim, dali para frente era o meu sonho. Fazer 18 anos, tirar o título. Então, quando eu fiz 18 anos, eu tirei o título. Eu mesma me inscrevi para ser voluntária, para trabalhar. Fui mesária umas 4 ou 5 eleições. Né? Depois eu desisti, enjoei de ser mesária. E depois veio a questão de eu vir candidata a vice com o Luciano, que foi uma coisa também que não foi programada. É mesmo? Assim, é uma amizade de mais de 40 anos com o Luciano, uma amizade da época de escola. Então, ele tinha esse projeto de vir candidato, mas ele tinha um projeto que ele queria algo independente. E como na época independente estava muito difícil e a junção que estavam propondo para ele não era o que ele queria, e eu, quando ele falou, vou ser candidato, eu virei para ele e falei, Luciano, compadre, que a gente é compadre, conta comigo, eu estou com você para o que deve é. Então, chegou um momento que eu não pude dizer não. Foi faltando 1 hora para encerrar a inscrição da chapa, né, do nome dele para candidato e dos vereadores. Ele me ligou, eu estava na empresa, e falou assim, comadre, ou você vem como minha vice-prefeita, ou eu não sou candidato, não tem projeto, porque o que eles me ofereceram não é o que eu quero. E a gente estava no mesmo partido, Solidariedade, e aí eu só falei, Luciano, quando eu falei para você que eu estava com você até o fim, eu estou até o fim. Assim, eu não liguei para ninguém, eu peguei o carro e desci. No caminho eu liguei para o Paulo, meu esposo, e falei, tô indo e você candidata a vice do Luciano. E ele já falou assim, ok. Sério, Val, e de lá a gente foi assim, então aos 45 minutos do segundo tempo eu falo com ele. E de lá a gente foi lá e registrou a chapa e fizemos uma belíssima campanha. Nossa, que experiência, né, Val? Foi uma experiência incrível, porque a gente saiu de 2% para terminar com 20%.
sem nunca ter sido candidato, sem nunca ter feito campanha, sem nunca ter falado que um dia a gente Sim. seria, entendeu? Então, você percebe que... foi uma campanha vitoriosa. Com certeza. A Val, que começou antes da campanha, e as pessoas passaram a te conhecer, né? Você percebe que houve essa mudança, Val? As pessoas te reconheciam depois? Porque eu, por exemplo, não conhecia você. A gente começou a conhecer o perfil, a sua história, a partir dali. Teve muita gente que falou, Val, não... Né? Teve esse reconhecimento após a campanha? Tive, mas assim, para nós não foi tão difícil o reconhecimento de muitas pessoas, porque desde os 15 anos eu trabalho na paróquia Imaculado Coração de Maria, em São Silvano, assim como o Luciano, né? O Luciano foi coordenador de Crisma por mais de 15 anos. E eu sempre fiz parte do grupo de jovens, adolescente, casais. Então, assim, eu tinha uma abertura muito grande na comunidade. Quem participa da comunidade de São Silvano, todo mundo nos conhecia, me conheciam pelo meu trabalho voluntário. Então, eu sempre enfrentei muitas frentes voluntárias. Então, isso aí, mas claro que cresceu muito. Hoje, às vezes, eu estou em determinado local, as pessoas chegam, me chamam pelo nome, me cumprimentam, e eu, às vezes, não sei quem é. Mas, claro que eu cumprimento e aí eu tento levar a pessoa para uma conversa até que ela me fale da onde a gente se conhece. E isso é muito bom, porque eu fiz grandes amigos, por incrível que pareça. A política, se você souber fazer, também tem um lado bom. Eu fiz grandes amigos, pessoas que eu nunca imaginei que um dia a gente ia estar junto, e a gente esteve junto, estamos amigos até hoje. Eu diria assim, eu não tenho inimigos, nem na política, nem na vida. Pode ter quem não goste do meu jeito, sim, eu não sou perfeita. Assim como às vezes eu também não gosto de certas pessoas, mas inimigos eu não tenho. Eu construí uma imagem, eu acho que eu construí uma imagem positiva pelo meu trabalho social, tanto empresarial como, né, na igreja. Você retornou tem pouquinho tempo da China, né? Foi a convite da Findes, foi isso? Sim. Representando, né, o setor, enfim. Queria que você contasse um pouquinho pra gente o que você viu lá, né? Porque foi bem diferente, a gente até conversou algumas coisas, né? Como que foi essa experiência? Eu acho que foi, assim, nos últimos anos, uma das experiências mais incríveis que eu vivi, né? A Federação das Indústrias, eu tô na federação há 23 anos, participei de várias gestões, né, de vários conselhos, SESI, Senai. Eu gosto, é um trabalho que eu gosto muito e a gente aprende. Então, assim, a convite da presidente Cris, né, eram 5 vagas. Legal. E eu aceitei o desafio. Eu já tinha tido a oportunidade há uns 8 anos atrás e não fui. É mesmo? Fiquei com medo, não sei, uma insegurança, e na época eu não fui. Mas dessa vez eu falei, não, dessa vez eu quero ir, presidente. E eu achei uma experiência que eu vou levar para a vida, porque eu vi um outro mundo, eu vi um país diferente daquilo que a gente vê na mídia. Eu fiquei em Xangai, que é uma cidade, né, com um nível mais elevado, tudo bem, mas então, assim, imagino que lá também tem os seus problemas sociais, como todo país tem, mas eu vi um país que tem ordem, um país que as pessoas respeitam, entendeu? E até dentro dessa fala política, né? Até na parte política, porque lá o político corrupto, ele tem que devolver, quando comprovado, para os cofres públicos o que ele desviou, é pena de morte ou prisão perpétua. Não tem perdão. Eu falo que isso eu traria para o Brasil. E aí eu acho que ia faltar cadeia. Porque, assim, sendo sincera, né, o que a gente tem visto, né, o que está acontecendo. Então, eu diria que a China me mostrou um outro lado político, um lado de que as pessoas falam, né, a China vai dominar o mundo. Para mim, ela já está dominando. O que eu pude ver as pessoas falarem, estivemos com o cônsul, algumas palestras, visitamos algumas grandes empresas lá, né? E são empresas, assim, extremamente tecnologia de ponta. Tá? A gente sabe que o Brasil tem, mas o Brasil, aí se você comparar, o Brasil era para estar nessa ponta. Era o Brasil que tinha que estar dominando o mundo.
porque eles não têm a terça parte da riqueza que o Brasil tem. Verdade. Porém, o trabalho deles, o país é comunista? Dá para fazer uma junção aí e tirar proveito disso? Com certeza que dá. Principalmente na questão de ordem, Sim. na questão da pessoa ter que ser honesta, da forma que eles tratam, né? Eu não tive dificuldade nenhuma para lidar lá, como as pessoas... muitas pessoas me disseram, cuidado com isso, cuidado, você não vai poder usar suas redes sociais lá, é tudo bloqueado. Não tinha nada disso. Eu comprei um programa que me fizeram comprar para poder usar minha rede social lá. Acho que ela não precisou de nada disso. Tá? O Instagram é proibido lá para eles, mas você tá lá como turista, não é. A rede social é sua. Sim. Então, assim, muitas coisas que você vê na mídia não é a realidade, né? E a gente vê que eles Claro que eu fiquei assim, 10 dias é pouco, mas eu pude ver e observar muitas coisas que eu gostaria muito de ver no Brasil. Investimento na educação. Para eles, a educação lá é prioridade. O professor, ele participa ativamente junto ao governo nas decisões do que é importante para a educação de um ano para o outro. E é extremamente valorizada essa profissão lá. Outra norma que eu traria para o Brasil, porque o professor no Brasil hoje não é valorizado. E aí você enfraquece a base, né? Como a gente tem aqui uma base muito fraca, um professor desvalorizado, uma educação... Sim. E a gente sabe que tudo começa na base. É isso aí. Quem tem filho sabe. Se você não corrige na base... Acabou. Não adianta querer corrigir depois dos 16, 17 anos, porque hoje já não dá mais. Antes, há uns anos atrás você ainda conseguia, mas hoje você não consegue mais. Então, é na base que tudo começa e é na escola que o professor tem que ser valorizado para dar continuidade no trabalho que você também tem a obrigação de fazer em casa. Exatamente. O professor é para dar continuidade, ele não é para educar seu filho. Quem educa filho é pai e mãe. Exatamente. E hoje, muitas vezes, a gente tem isso muito invertido, Totalmente né? invertido. A responsabilidade passa muitas vezes para a escola e não isso é. Aí. Né? Val, você não vai sair do cenário político, né? Olha o que você vai Aí que a gente não sabe. Você gosta de política? Gosto. E eu falo isso porque a gente precisa de representatividade, né? A gente tem muitas mulheres. Eu acho que aqui em Colatina só tem uma vereadora, né? Então a gente espera que você não saia. Uma mulher que lidera, Val, o que na sua concepção ela precisa ter? Coragem, determinação e acreditar nela mesma. Né? Ninguém vai acreditar em você se você mesmo não acreditar. Então, liderar não é fácil, né? A gente sabe disso, mas se você acredita e se você partilha, eu acho que também tem que incluir, você tem que partilhar, você tem que formar liderança. Dentro de uma empresa, se você não consegue formar uma liderança forte, você também não é uma líder. Porque se você precisa sair da sua empresa, ela tem que funcionar. E ela só vai funcionar se você tiver líder. Exato. Então, assim, eu formei bons líderes dentro da minha empresa. Então, hoje eu posso ficar, como eu fiquei fora, e a minha empresa funcionou normalmente. Então, acho que a questão está aí. Para ser uma líder forte, você tem que saber formar liderança. Muitas vezes o líder centraliza tanto nele e isso impede o crescimento. Né? Impede porque as pessoas também não demonstram interesse, né? Se você tem uma equipe onde você não delibera para que a pessoa trabalhe, para que no momento que você não está presente ele possa tomar uma decisão, a sua empresa não vai prosperar, porque ele vai ficar esperando você chegar para tomar a decisão. Então, a empresa para. Né? E hoje eu consegui isso na minha empresa. Eu tenho orgulho de dizer que eu tenho grandes líderes dentro da minha empresa que fazem ela caminhar. É a minha família, né? Meu irmão que está lá, quando eu não estou. A gente vai dividindo experiência, vai dividindo problemas. A gente tem contratempos um com o outro também. Às vezes discordam um do outro. Faz parte, mas né? Isso faz parte e eu acho que foi assim que a gente chegou, né? Completando 35 anos de empresa agora, dia 11 de novembro foi. Que legal. E eu acredito, eu falo que é uma carreira e é uma empresa de sucesso. Com certeza. Lidera na sua área e também está liderando na gastronomia, né, Val? Também.
Estudante de gastronomia. Já me falaram que você cozinha muito bem. Sempre gostei. Você gosta? Eu aprendi a cozinhar, eu tinha 8 anos de idade. Olha. Por necessidade, né? Minha mãe trabalhava, então eu tinha que... Só que eu passei a gostar e passei a me dedicar. No SESI, muitos cursos de culinária no SESI. É mesmo? E para falar assim, sinceramente, eu não tenho uma graduação. Eu fiz o ensino médio, curso técnico em contabilidade, e por falta de condições financeiras na época eu não pude, né, frequentar uma faculdade. Então, hoje eu cheguei numa conclusão que eu venci essa etapa. Não tenho nenhuma revolta, não tenho frustrações por causa disso, porque eu consegui vencer na área. Então, hoje, para mim, fazer uma graduação em administração, economia, seria quebrar a cabeça com algo muito sério, sendo que eu já venci essa etapa. Exato. Então, como eu conheci o Alessandro Heller naquele... Em Santa Teresa, né? Sim, Sabores e Canções, no festival, através da Carla, do Sebrae, que também é minha comadre, grande amiga. Então, eu conheci o Alessandro e a gente conversando, ela falou que eu gostava de cozinha, que eu já tinha receitas premiadas a nível nacional, e que eu estava preparando um livro. E ele me convidou para dar uma aula show aqui, quando teve Sabores e Canções aqui. E assim, achei fantástico. E aí ele me presenteou com um curso de gastronomia online da UVV. Que legal. Eu tinha feito vestibular, inclusive, numa faculdade aqui, mas não fechou a turma, né? Eu tinha sido aprovada, mas não fechou turma. E aí eu topei o desafio dele, tô aí. Gostando, Val? Adoro. Deve ser maravilhoso. Porque, né? assim, para você ver, é uma coisa que eu gosto tanto. E quando eu mandei pro meu filho, eu mandei um WhatsApp para ele, coloquei esse filho... Estou pensando em cursar a faculdade de gastronomia. Aí ele respondeu, imediatamente ele mandou assim para mim, top, mas eu acho que você vai dar aula. Então, assim, que legal, eu tô adorando, né? Então, vai ser a minha primeira graduação, na realidade. E tem um livro, né? Tem um livro de que receita. deveria sair para esse ano. O projeto era para esse ano, mas como eu comecei o curso, então assim, faltou um pouquinho de tempo, né? Eu tenho um grande parceiro que tem um interesse em que esse livro saia, mas aí nós vamos esperar um pouquinho, porque assim, tem que fazer bem feito, né? Então o projeto está lá, né? E vai sair. E é um livro de receitas? Um livro de... Na realidade, ele não é só um livro de receita. Eu quero colocar uma história nele. Que legal. Porque assim, o livro de receita é muito fácil e você abre a internet hoje, em qualquer você encontra um livro de receita, você encontra a receita que você quiser, né? Então a minha intenção é que esse livro tenha uma história. Que legal. Agregada a receitas. Por quê? Eu tenho muitas receitas que eu fiz para um amigo. Pensando, tem uma determinada pessoa que gosta de bacalhau, eu queria uma receita para ele, exclusivamente, entendeu? Então, assim, e eu tenho algumas receitas premiadas em concurso nacional, né, de minha autoria. Que legal. Então, estão lá, guardadinhas. E também lidera no jogo. Gente, a Val monta time no Cartola. E gosto muito. E é flamenguista. De coração. Não é? Assim. Como que é isso, Val, de montar time? Olha, eu sempre gostei de esporte, né? A minha juventude toda, eu sempre participei dos jogos estudantis. De jogar mesmo? De jogar. Eu joguei vôlei, eu joguei basquete, eu joguei futebol de campo, eu joguei futsal. Então, assim, o esporte sempre teve na minha vida, porque a minha mãe sempre gostou de esporte. Olha. Ela nos motivava muito, né? Ela ia na torcida, no JEC, na época, né? Então, assim, a família inteira nossa, meus irmãos, a gente sempre gostou muito de esporte. E o Cartola apareceu na minha vida. Eu tenho um funcionário que ele foi campeão do Cartola Nacional em 2018. Gente! E na época, quando ele estava... Para finalizar o Cartola, que vieram me falar que ele estava liderando o Cartola, mas que ele estava sem tempo por causa do trabalho. E aí eu falei assim, mas ele tem uma férias para vir aí. Então, o que eu fiz? Eu antecipei as férias dele,
para que ele se dedicasse àquele finalzinho de Cartola, e ele foi campeão. E aí ele me ensinou a jogar o Cartola, e que ele sabe que ele é flamenguista também. E eu peguei o ritmo desde 2019, né? Participo de várias ligas a nível de Brasil, então eu fiz amizades no Brasil inteiro. Legal, Fui em São Paulo, eu conheci parte de alguns componentes dessa liga que me levaram para assistir um jogo do Palmeiras no Allianz Parque. Gente, olha então, só. assim, um grupo bacana, umas pessoas assim que eu passei a ter uma amizade até agora no WhatsApp, a gente troca mensagens, troca presentes. Que legal. Então, é algo que me diverte. Para mim, o futebol, o Flamengo, tá no sangue, tá na veia. Val, qual foi a maior conquista desse ano? Olha, no comecinho do ano foi a formatura do meu filho, que a colação de grau foi em novembro, mas as festas foram em janeiro. Então, essa para mim foi assim uma conquista que foi dele e nossa, pais, né? Porque a gente também se entregou muito. Sim. E por muitas vezes eu sempre falava assim para ele, calma que vai passar. Que ele às vezes falava assim, eu não estou aguentando mais, eu calma. E depois quando ele formou, eu cheguei para ele e falei, meu filho, eu tenho que te falar que não vai passar. Porque agora você é médico e você vai continuar estudando, porém você formou. Então essa foi uma conquista de família, porque eu acompanhei todos os passos dele, né? A gente sempre teve muito presente. Então, aquilo que eu te falei, desde a base. Na faculdade não foi diferente, né? No dia que ele fez o vestibular, eu fiquei de manhã até de tarde na porta da UNESC, esperando acabar a prova, e eu sabia que ele ia sair vitorioso disso. Então, participei de tudo. Esse ano, então, assim, foi uma conquista muito grande. E eu acho que trazer a empresa até o final do ano, igual a gente está chegando, a empresa sólida, com as contas em dias, isso eu tenho que comemorar, porque está muito difícil no Brasil para o empresariado. Então, eu nem digo que é para sobrar, não, porque está difícil, você não faz sobrar. Então, assim, eu comemoro o fato de que a gente vai fechar o ano com a empresa funcionando, com os salários em dias, com os impostos em dias e com a produção em massa. A gente está crescendo, continuamos crescendo. Isso para mim já é motivo para agradecer fácil, muito, verdade, né? Eu nem posso pedir mais, eu acho, a Deus. Aliás, assim, eu pediria uma coisa, que o Flamengo fosse campeão brasileiro. Eu ia falar isso. Acho que eu ainda posso sonhar ainda, pelo menos até o próximo jogo, eu ainda posso sonhar com isso. Val, o que você planeja para o futuro? O que você ainda sonha em conquistar aí? Olha, é até difícil, porque eu quero terminar o curso de gastronomia, são 2 anos, né? E quero continuar trabalhando na empresa, quero que a empresa continue crescendo. Quero meu filho de volta nos próximos anos. Ai, difícil, mas né, falar assim, francamente, eu queria ver uma política melhor no nosso país. Eu ia falar isso. Eu queria que o nosso país que não existisse 2 lados, que existisse o lado do bem. A gente, não vou generalizar, não vou dizer que é todos, mas eu me sinto muito mal representada politicamente. Muito. Então, eu gostaria que isso começasse a melhorar nas próximas eleições, que já vem prefeito, vereador, que viessem pessoas de bem, que viessem pessoas que pensam do bem. Eu acho que o começo é aí. A gente não pode ver o nosso país indo para o buraco, um país rico, por falta normal, de comando. Né? Não, dizendo mais uma vez, existem pessoas boas? Existem, mas elas ainda são a minoria. E aí não caminha. Então, posso dizer que o meu maior sonho ainda é ver a política mudar no nosso país. Pra gente finalizar, Val, qual a palavra te define esse ano? Que me define? Eu acho que perseverança, otimismo, esporte, tudo que é bom, né? E meu filho.
Então, assim, teria muitas palavras para definir esse ano, né? Foi um ano de muito trabalho, eu gosto de trabalhar, foi um ano que eu me dediquei à minha saúde também, voltei a praticar exercício, sempre fiz, né? Mas estava um pouco... Agora, recentemente, comecei no beach tênis. Eu vi. Então, assim, a minha afilhada me levou, né? Minha aluna Dalton, e achei, assim, adorei, né? Já vou dar continuidade. Legal. E eu acho que é isso aí, a gente tem que pensar positivo, né? Para cima, para frente, porque a gente envelhece. A gente pode envelhecer o corpo, mas a mente não. Então, eu quero envelhecer com a mente sempre positiva, quero ser uma... Como eu falo, eu quero demorar a entrar na terceira idade. Então, mas que eu chegue lá pensando como uma primeira idade ainda, né? E você tem muito a contribuir, Val. Reforço. A gente precisa muito de mulheres como você, que são referência, né? Não só no seu setor, mas também com essa visão política, essa visão crítica, né? Porque às vezes a mulher fala assim, eu sou mãe, eu não vou me envolver com isso não, né? Já tem um monte de coisa. E a gente vai deixando esses espaços serem ocupados, mal ocupados, na verdade, Sim. né? Então, assim, a nossa gratidão pela sua coragem, sua visão, sua garra. E pra gente foi um prazer ter você aqui, que realmente você é uma mulher que lidera, né? E a gente precisa dessas mulheres para que outras também se sintam encorajadas para entrar, né? À frente de empresas que muitas vezes são setores mais masculinos, à frente da política, iniciando uma faculdade muitas vezes não no tempo, mas mais tardio, mas fazendo, né? Então acho que é isso. Acho que sim. Você vem realmente nos mostrar que a gente pode, né? É o que você falou, a mulher pode fazer o que ela quiser. Acho que sim, acho que Deus, você ter Deus na sua vida, o meu trabalho na comunidade é muito forte, eu gosto muito. Fizemos um trabalho belíssimo na pandemia com o Padre Henrique, nosso pároco, que foi referência também para ele levar o nome passionista né, à frente. Então, eu gosto do que eu faço por prazer, por alegria, sou crítica realmente. Algumas pessoas não entendem, porque as pessoas gostam, às vezes, não gostam de ouvir a verdade. Mas eu falo a verdade e eu falo na presença mesmo, entendeu? Eu não mando recado, eu tenho que falar. Às vezes eu já recebi uma crítica por causa de ser detalhista demais. Eu recebi de um empresário, por incrível que pareça. Ele falou para mim que meu grande defeito é que eu era muito apegada a detalhes. Olha. E aí eu respondi para ele assim que eu tinha pena do sócio dele. Porque, ai de mim, se meus empregados, né, se meus colaboradores não fossem apegados a detalhes. Então, se ele acha que detalhes é um defeito, que pena para o sócio dele. Exatamente. Porque, para mim, ser apegado a detalhes é uma qualidade. Com certeza. Né? Porque, imagina, né, seu funcionário, se ele não for atento aos detalhes que a sua empresa precisa para fazer um trabalho de qualidade, como é que é o resultado? Como é que funciona? Então, assim, sou crítica, realmente, às vezes... Pode ter pessoas que não gostam, mas pode ter certeza que a minha crítica sempre é para construir, nunca para destruir. Eu penso antes de falar e falo mesmo, às vezes assim, mesmo para mostrar para a pessoa que... E eu acho que todo mundo deveria ser assim. É importante. Ouvir a crítica, entender, debater. Exato. Eu posso estar errada e posso até admitir que eu errei, né? Mas eu gosto de ser criticada. E construir, né? Ter motivos para me defender, assim como eu faço as críticas construtivas, nunca vou denegrir a imagem de ninguém, até mesmo na política. Eu acho que o trabalho na política, quando você entra, você não tem que entrar pensando em falar da vida pessoal do político, do seu adversário. Você tem que falar do trabalho dele, que se ele fez bem feito, elogia, se ele não fez, cobra por que não fez. Eu acho que uma bela campanha política é essa, né? E proposta, né, Val? Você debater um com o outro, falando mal um do outro e não levando proposta. E aí é por isso que a nossa política está do jeito que está. A gente não vê propostas hoje no debate, a gente vê agressões. E aí isso é muito triste. E nem a verdade, né? Porque se você trabalhar com a verdade, com proposta, o resultado seria outro. Isso aí. Com certeza. Claro, isso não tenha dúvida. Com certeza. Val, muito obrigada.
Que prazer receber você. Eu que agradeço. Eu já te falei já lá desde a entrevista na revista que eu virei sua fã. Porque a gente realmente precisa de mulheres assim que vão nos inspirar e que tem todo o perfil de liderança, que você com certeza foi agraciada por Deus e tem. Muito obrigada. Foi um prazer conversar com você e até a nosso próximo eu próximo que bate-papo. agradeço. Que Deus me permita que eu continue assim, com Isso. saúde e perseverante, confiando num país melhor, num mundo melhor. Obrigada. Gente, a gente encerra esse papo marcado, né? Nossa série Mulheres que Lideram, com a Val. Esse bate-papo tão maravilhoso, tão enriquecedor. E até o próximo, Val. Obrigada. Até a próxima.